Colocamos a sua palavra, Pai, fala conosco. Quem nasceu na terra, da carne do sangue, mas tudo enviado, direcionado pelo teu Santo Espírito. Assim fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Gênesis 15, ó, Deus anima a Abraão e lhe promete um filho. Igreja, entenda uma coisa: todas as vezes que nós estivermos desanimados, porque isso não é de acontecer, não, mas eu estou servindo agora a Deus, não é por sentir desânimo, não, tristeza, não, angústia, não, claro que vamos sentir, mas toda vez que nós estivermos desanimados, Deus vai fazer o quê? Vai nos animar, porque uma coisa nós temos que saber: Deus tem o quê? Promessas para se cumprir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A promessa de Deus vai se cumprir. A sua palavra está cheia o quê? De promessas, a qual só se cumpre na vida de quem o quê? De quem crê, de quem espera, de quem tem o quê? A certeza, a convicção. Então Abraão estava desanimado. Qual era o desânimo de Abraão? Naquela época, Deus mandou o quê? Multiplicar. Era tanto, se a primeira esposa não podia gerar filhos, poderia ter o quê? A segunda esposa, porque Deus mandou multiplicar. Naquela época era o quê? Não era pecado, não era proibido, não era adultério, não era nada. Antigamente o homem poderia ter duas mulheres, se a primeira não pudesse o quê? Gerar filho. Mas Abraão com a sua esposa foi o quê? Um propósito de quem? Um propósito de Deus. Então diz assim, ó, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, quem me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Pergunta para Deus. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, ó, Abraão, né? Ele tinha o quê? Ele tinha um filho, mas não com a sua esposa, a qual ele o quê? Ele amava e queria o quê? Ele queria ter filho da sua própria o quê? Esposa. Abraão não estava muito feliz. Observe que ele tinha filho, mas não com a sua esposa, com a sua segunda o quê? A sua segunda esposa, a qual não era pecado, mas Abraão estava desanimado porque ele queria descendência com a sua o quê? A sua esposa, a qual ele o quê? Ele amava. Então, Abraão estava o quê? Desanimado. Mas Deus o quê? Deus sempre vai animar. Abraão, conhecido como pai na fé, desanimou, que somos nós para não desanimar. Se Abraão, que é Abraão, né? Pai na fé, conhecido como pai na fé, desanimou e precisou ser animado, porque nós não vamos ser o quê? Não vamos, vai ter momento que vamos desanimar, tem momento que vamos, como Abraão, ele o quê? Desacreditou da promessa, mas nós não podemos desacreditar. Mas Deus sempre vai o quê? Deus sempre vai o quê? Nos animar. Vai o quê? Ele vai nos lembrar da sua o quê? Promessa que tem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, ó, não podemos o quê? No momento do desânimo, parar o quê? De crer, de ter o quê? A certeza que Deus vai cumprir a sua o quê? A sua promessa, na verdade, as suas promessas. Então, aí fala aqui, ó, aí o 4, aí respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu quê? Herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se que o podes. E ele disse: será assim a tua quê? Posteridade. Aqui Gênesis diz também que Sara
quando Sarai, né, que é a Sara, quando ouviu, ela o quê? Ela riu, porque na verdade os dois perderam o quê? A esperança. Então quando Sarai ouviu que ele ia gerar filho, né, ela o quê? Riu. Porque, quer dizer, aquele riso de acreditando, porque idade avançada, segundo a medicina, uma mulher só pode gerar filho no máximo 40 o quê? 40 anos. Após 40 é o quê? É de risco. Agora mas só Sara com 95 anos gerou filho. E mais só. Imagina uma senhora de 95 anos, o quê? Gerar filho. Segundo a medicina, o máximo é o quê? 40 anos. Passar acima, já diz que é gravidez o quê? Gravidez de risco. Sim ou não? Então, observe aqui, no 4, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode, e será assim a tua quê? Posteridade. Então, igreja, o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus fala, o que Ele garante. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para o quê? Se arrependa. Observe lá no 21. Olha o que Deus fala aqui, Olha o título: o nascimento de quem? De Isaac. Visitou o Senhor Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele viu que é prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus o que lhe falar. Igreja, é isso que temos que entender. Ao tempo determinado por quê? Por Deus. A palavra nos diz que no tempo propósito determinado debaixo do céu. Então é Deus que determina o tempo. E quem é de Deus? O tempo não é nosso, não é a hora que queremos, não. Eu quero para amanhã, eu quero para mês que vem, não. É o tempo determinado por Deus. Então o nascimento, né, de Isaac, Abraão foi pai, Sara foi mãe, né, no tempo determinado por quem? Por Deus. Então quem determina é quem? É Deus. Então o que nós temos que fazer é somente o quê? Esperar, porque se Deus cumpriu, Ele vai o quê? Ele vai prometer. Então o nosso dever, obrigação é crer na promessa de que do nosso Deus é fiel para cumprir todas elas. Então observe, versículo 2: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, e no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai o quê? Rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice o quê? Lhe deu o quê? Um filho. Igreja, quem dirá que Sara na sua velhice iria o quê? Iria amamentar um filho, uma criança. Agora a pergunta é: quem explica a Deus? Ninguém consegue explicar o trabalhar de Deus, não. Depende, nós planejamos, né? O nosso plano é um, o nosso pensamento é um, mas o de Deus é totalmente contrário ao nosso, bem maior, bem melhor do que o nosso. Mas uma coisa nós temos que saber: o tempo determinado por quem? Por Deus. Há tempo para libertar nossa família, transformar nossa família, salvar nossa família. O que nós temos que fazer é esperar a promessa, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa.
Deus não engana ninguém. Deus não ilude ninguém, não. Deus o quê? Deus, se Ele prometeu, e uma coisa, se nós cremos na promessa, ela vai se cumprir. Porque a promessa só se cumpre na vida daqueles que creem de fato em quê? De fato em Deus e na sua palavra. Igreja, o que nós temos que fazer é crer no nosso quê? No nosso Deus, e todas as promessas que Ele fez vai se cumprir na nossa vida, na nossa casa e também no nosso quê? Na nossa família. Amém? Diga glória a Deus.